aprendendo a me chamar. Não sei bem onde é que está a felicidade. Sei só que eu quero chegar lá, construir o meu lugar, a minha verdade. Eu vou, essa é a minha geração. Somos mais de 1 milhão, 1 milhão de sonhos. Eu vou, essa é a minha geração. Somos mais de 1 milhão, 1 milhão de sonhos. Luz, é assim que eu quero ser, é assim que eu vou viver, simplesmente luz. Brilhar, essa é a minha vocação, e de minha geração somos incomuns. Eu vou, essa é a minha geração. Somos mais de 1 milhão, 1 milhão de sonhos. Eu vou, essa é a minha geração. Somos mais de 1 milhão, 1 milhão de sonhos. Essa é a minha geração. Somos mais de 1 milhão, 1 milhão de sonhos. Eu vou, essa é a minha... Olá, boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha nessa live. Hoje estamos aqui para mais uma edição do VIP, Você Inspirando Pessoas, só que dessa vez um VIP diferente, o VIP em Família. Isso porque, além de colaboradores do Colégio São Francisco Xavier, nós teremos a presença da doutora Karina Fukumitsu, que é mãe de uma xaveriana e que participa conosco da comunidade do Sanfra. Hoje, a gente vai falar sobre o cuidado permanente à vida no Sanfra, prevenção e pós-venção nos processos autodestrutivos. Essa ação faz parte da nossa campanha permanente de valorização à vida e faz parte dessa proposta de formação integral do Colégio São Francisco Xavier e se estende a toda a nossa comunidade. Mensalmente, a gente aborda e desenvolve algumas ações que são relacionadas a temas voltados à saúde, como uma forma de conscientização interna e externa dos nossos públicos. No mês passado, por exemplo, nós falamos sobre a esclerose múltipla. Esse encontro de hoje, ele é uma das ações realizadas para o Setembro Amarelo. Nós disponibilizamos conteúdos, palestras e atendimentos a toda a nossa comunidade educativa para que a gente consiga sempre valorizar o cuidado com a saúde mental e física e que isso faça parte da rotina de cada um de nós. Nós temos aqui a disponibilidade, o chat, você pode fazer perguntas durante essa hora, que nós estaremos em conjunto aqui discutindo esse cuidado permanente à vida no Sanfra, e eu vou apresentar os nossos convidados, falar um pouquinho do currículo de cada um e passar a palavra para que eles possam dar uma boa noite para vocês. Inicialmente, a gente trouxe para nosso bate-papo a doutora Karina Fukumitsu, que é psicóloga, ela é pós-doutora em psicologia e coordenadora da pós-graduação em suicidologia da Universidade de São Caetano do Sul. Boa noite, doutora Karina. Muito boa noite para vocês e agradeço a oportunidade de estar com vocês. Obrigado, nós que agradecemos essa oportunidade e por você também fazer parte da nossa comunidade xaveriana. Também temos a presença do Paulo Sérgio Estevão Ferreira, que é o nosso psicólogo escolar aqui no Sanfra. Ele é bacharel e licenciado em letras, pedagogia e psicólogo. Ele também é especialista em psicopedagogia e terapia cognitivo-comportamental. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thiago. Boa noite, doutora Karine, meu Malete, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, agradeço o convite para a gente falar de um tema tão interessante como esse e necessário. Obrigado, Paulo.
Também temos a presença da irmã Marlete Francisca da Silva, assistente de pastoral aqui no Sanfra, é graduada em psicologia, pós-graduada em formação humana e com especialização em psicologia clínica e institucional. Boa noite, irmã Marlete. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, participando aqui conosco. Boa noite também à doutora Karina, ao Paulo e a toda a família xaveriana. Obrigado, irmã. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a doutora Karina e a gente pode ir debatendo o tema e os assuntos aqui durante a nossa conversa, tá? Doutora Karina, eu queria saber, inicialmente, por que é tão preciso falar sobre o cuidado permanente à vida com os nossos jovens, com as nossas famílias, com aquelas pessoas que nos cercam? Primeiramente, pela sensação que vocês estão oferecendo quando a gente fala nós pertencemos à família xaveriana. Essa é a vantagem da gente enaltecer as existências, a gente valorizar o cuidado, a gente principalmente acreditar que existe a possibilidade da gente sempre lidar com as adversidades de uma maneira afetiva, de uma maneira que a gente não fique paralisado na nossa vida. Então, os cuidados, principalmente para a saúde existencial, eles precisam ser permanentes, né? Eles precisam ser uma prática diária, principalmente para a nossa conquista do bem-estar. Então, a ideia é que a gente possa valorizar existências, valorizar as nossas potencialidades e, principalmente, acreditar que sempre existe uma possibilidade para a gente sair de algumas situações difíceis. E que você complementasse um pouco o que a doutora Karina falou com como que a gente tem trabalhado, né? Como que o Sanfra tem cuidado dentro de toda a sua motivação, que a gente trabalha esse cuidado no Sanfra com os nossos xaverianos e as nossas famílias. Eu acho que hoje a gente tem que falar muito em saúde, não mais como ausência de doença, mas a saúde, especialmente a saúde mental, ela é uma construção que a gente faz o tempo todo. Então, a vida, a valorização da vida é algo que tem que ser permanente no nosso cotidiano. Então, no Sanfra, nós buscamos essa valorização por meio da formação integral. Então, nós temos ali um olhar diferenciado para os nossos xaverianos, para as famílias, para os professores, e é bastante o trabalho da psicologia escolar, da psicologia educacional, porque a gente pensando, né, no funcionamento de cada indivíduo que a gente tem lá dentro e da necessidade que eles estejam bem. Então, a base de tudo, como a doutora Karina falou, é a família. Então, a gente precisa entender o xaveriano que a gente tem ali, como é o cotidiano dele, como estão as vivências dele em família, dentro da escola, e lançar um olhar sobre tudo isso, um olhar cuidadoso, um olhar carinhoso, um olhar de muita atenção, um olhar terapêutico mesmo, sem ser clínico, ele é um olhar cuidadoso que a gente faz. Então, nós temos aí diversos projetos que a gente vai aí ao longo do nosso encontro de hoje, terá a oportunidade de ir conversando sobre. Eu queria perguntar para a doutora Karina, como que a gente pode perceber algum indício que algum processo, alguma questão não está nos trilhos normais perante o próximo, nesse acompanhamento mais próximo? A primeira coisa que a gente precisa pensar são as mudanças abruptas de comportamento. Como bem o Paulo falou agora, saúde é uma questão de construção, né? É uma questão de uma certa vigilância, no sentido da gente sempre priorizar, porque muito facilmente a gente pode ficar parado na escuridão, né? Então, uma das situações que a gente pode perceber, principalmente nos nossos filhos, é uma mudança, né? Que existe uma irritabilidade, um certo isolamento, um entristecimento. A escola também pode nos ajudar oferecendo, né, o posicionamento de como é que está sendo o rendimento desta criança, desse adolescente, né? Então, assim, é um trabalho coletivo, né? E muitas vezes o que a gente vai percebendo, existem dificuldades, principalmente dos jovens, de se comunicarem, né? Então, uma das coisas que eu observo é esse afastamento, né, dos adolescentes, e uma necessidade deles terem um mundo privado, né? E quando isso se torna muito crônico,
quando isso se torna muito evidente e escancarado, que até dentro de casa, que a gente está em isolamento, isso se aumenta, né? Então existe um agravante que é aumentar o isolamento dentro de casa, dentro do convívio familiar, já é um indício também. Então a gente precisa sempre estar muito atento, primeiro, que os nossos filhos são muito diferentes, o meu filho e a minha filha são completamente diferentes, aí você fala, mas como é que pode, né? Eu sei que eu sei que a gente tem a mesma criação, mas é respeitar as singularidades, e a partir do momento em que a gente percebe que cada um está mostrando uma atitude diferente, é um momento da gente se aproximar, ficar observando e, de vez em quando, fazer aquilo que o pessoal da saúde fala, que é o efeito sentinela, que é ter um distanciamento que preserve a autonomia e a identidade dos jovens, mas também que ele saiba que ele não está sozinho nessa situação. E quando eu não estou falando diretamente do nosso filho, mas aquela pessoa, o nosso colega de trabalho, ainda mais esse momento mais complexo, como que a gente pode ter esse cuidado empático, esse olhar empático, cuidadoso e principalmente que inspire o próximo? Qual que é o que a gente pode criar para ter essa visão mais clara desse processo de auxílio mesmo ao próximo? Eu costumo acreditar, e eu trago sempre uma frase, que quem não explode, implode. Quem não explode em adoecimento, implode em suicídio. Sendo assim, o que a gente vai precisar entender é que algumas pessoas, e eu gosto dessa palavra que vocês utilizam, como é que a gente pode inspirar alguém? A gente só inspira porque a gente sabe que vai ter que expirar. E muitas vezes as pessoas que estão apresentando-se situações, né, e apresentando casos de vulnerabilidade e intenso sofrimento, são pessoas que não têm o costume de expirar, ou seja, de encontrar escoamentos, de encontrar maneiras, principalmente, de lidar com os processos estressantes e ansiógenos. Então, dessa forma, aquele nosso amigo que a gente percebe que já está falando, fala, olha, eu estou muito desgostoso da vida, eu não entendo e não valorizo quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Obviamente isso é o que a gente chama de sinais de alerta verbais, mas existem alguns comportamentos que a gente também tem que observar, que é o que eu acabei de falar, né? Essas questões de mudanças de comportamento, esse isolamento dentro do isolamento, entender que muitas vezes existe uma certa resistência, né, nessa aproximação. E aí, então, a gente precisa falar, olha, eu tenho percebido que você tem ficado triste, eu tenho percebido que você tem se mostrado muito irritadiço nestas situações, está acontecendo alguma coisa? O que eu posso fazer? Porque, assim, não adianta você falar, tá tudo bem, né? Porque a pessoa que está em extremo sofrimento, normalmente ela vai falar, tá, ou ela não vai querer falar. Né? E aí, então, é importante a gente pontuar as diferenças e as mudanças, com os nossos jovens também. Então, assim, se você tem um amigo que você percebeu que ele está se mostrando de uma forma diferente, né, se aproxima dele falando, olha, né, eu tenho percebido que todas as conversas que a gente tem no nosso grupo, você não se coloca, todos os momentos que a gente tende a marcar algumas, mesmo que seja virtualmente, a gente tende a marcar algumas conversas, você não participa, e essa pessoa participava antes. Né? Eu tenho percebido que você não tem ido mais na igreja, eu tenho percebido, você coloca qual é a diferença, e pontua, e fala, eu estou te vendo. A ideia é que você, colocando o que você está percebendo de mudança, é sinal que você está vendo essa pessoa, que você tem uma certa preocupação e que essa pessoa importa, né, para você. Então, inspirar, né, o objetivo é se importar. Eu acredito muito, né, que a gente consegue inspirar o outro mostrando que a gente se importa com o outro, que esse outro ele vai fazer diferença, né, se eventualmente acontecer um certo adoecimento, que eu chamo de processo de morrência, né, um adoecimento existencial. E tem alguns momentos que a gente passa algumas fases muito sombrias, e são esses momentos que a gente tem que ajudar as pessoas a ficarem inspiradas por elas mesmas também. Né? Então, quando a gente fala, eu me importo com você, eu te vejo, eu percebo que você está em processo de mudança e eu estou bastante preocupado,
Essa é uma forma de você inspirar os outros a se amarem. Doutora, eu vou chamar a irmã Marlete para ela falar um pouquinho sobre como que a gente tem inspirado nossos chaverianos e chaverianas, nossas famílias, nossos colaboradores nesse período, desde março, de isolamento social. Tiago, acredito que a partir da fala da doutora Karina, né, essa forma de olhar, de acolher o outro, de escutar, né, de se importar com o outro, me recordo aqui, não só desde março, mas a partir de fevereiro, onde nós, olhando para a campanha da fraternidade, né, na formação cristã e pastoral, humana e cristã, onde nós desenvolvemos projetos em parceria com o setor pedagógico, né, para os xaverianos, justamente a partir do texto bíblico de Lucas 10, né, onde ele fala que o bom samaritano, ele vê, ele se aproxima, sente compaixão e cuida, né, se compromete nesse cuidado. Então, a partir de março para cá, nós com esse Sanfra Cuida, que temos aí na página, no Moodle, né, em todos os projetos, esse olhar cuidadoso com os xaverianos, mas não somente, né, com os colaboradores, oferecendo aí também essa escuta terapêutica, né, que acolhe, que ajuda a lidar com esse momento tão conflituoso, né, de uma forma assim mais permanente. E também o cuidado através do programa Escuta Terapêutica, então, que é mais voltado para os colaboradores, onde nós, ao escutar como o outro está lidando com essa situação, né, como vem se adaptando, não se adaptando, mas acolhendo, a palavra certa é acolher, né, as adversidades, sem se abalar e sem, né, aí perder os valores e os princípios. E outra coisa que me recordo aqui é essa importância de nós nos atentarmos a esse valor transcendental da pessoa humana. Porque, por vezes, em situações mais drásticas, a gente busca força em nós mesmos, e aí a gente se encontra como frágil, limitados, mas quando a gente transcende, a gente busca essa força na fé, né? Que pode ser, sim, numa religião, nós estamos aqui falando do lugar de um colégio católico, confessional, né? Então, a fé católica, a fé cristã, que sustenta, que dá esse parâmetro também a partir da pessoa de Jesus Cristo, que é esse que vai transformando vidas. Então, para quem se interessar, tem aí na página do Colégio São Francisco Xavier, né, a campanha permanente do Sanfra Cuida. E também vejo assim como importante os projetos que são desenvolvidos com os xaverianos, né, principalmente do ensino médio, mas não só, onde se trabalha a liderança, a autonomia, onde eles também podem dizer quais as atividades, que tipo de necessidades eles estão sentindo nesse olhar como um todo do colégio, né? E desde a educação infantil até o ensino médio, então a gente tem atividades de formação que desenvolvemos diferentes tipos de temas, sempre orientando, né? Hoje eles estão mais em família também, estão orientando esse olhar cuidadoso dos pais, de quem está ali acompanhando o dia a dia dos xaverianos em casa, né? Então, dessa forma, a gente vem desenvolvendo aí, não só esse projeto, mas outros também que o Paulo pode estar compartilhando aqui conosco. Essa palavra para o Paulo, vou só indicar a todos que estão aqui participando conosco, tem um QR Code aqui na tela, e esse QR Code vai direto para a nossa página da campanha permanente, né? Então, todos os meses nós colocamos temas e assuntos pertinentes a temas de responsabilidade social que nós estamos trabalhando naquele mês. Então, eu passo a palavra para o Paulo para falar um pouco mais sobre essas angústias, né, desse período, daquilo que a gente tem passado e como que tanto a área de psicologia escolar quanto a formação cristã e pastoral tem trabalhado no auxílio de todos nesse tempo todo. É bem interessante a gente falar sobre tudo isso hoje, porque até a nossa proposta, né, do Você Inspirando Pessoas em Família, eu acho que é algo fundamental a gente pensar na família, a gente pensar no adolescente, na criança. Eu gosto muito de uma ideia da
da psicologia humanística, que fala que nós buscamos, a nossa vida toda, nós buscamos por aceitação e pertencimento. E isso é muito forte na criança e no adolescente no âmbito da família. Então, a criança, ela está constantemente buscando a aceitação, a aprovação dos pais, da família, o adolescente também. Então, assim como a doutora Karina falou, né, quando vai havendo esse afastamento do adolescente da família, onde ele começa a questionar várias coisas, ele começa a contestar, ele começa a se voltar mais para fora, ele vai questionar os valores da família, porque é importante para o desenvolvimento dele, então ele vai mesmo se desentender com os pais. Então, a gente percebe no trabalho com as famílias que, nesse momento, muitas vezes, os pais ficam um pouco perdidos no que fazer, né? Então, eles querem a todo custo trazer os filhos para perto deles, para baixo das asas mesmo, né? E ficam ali um pouco reféns daquilo. Como que eles vão lidar com tanta mudança que está acontecendo no adolescente? Então, o que é fundamental é a conexão, é a necessidade que esses pais têm de se conectarem com esses filhos. A disciplina positiva, que é baseada na psicologia individual do Alfred Adler, ele postula que a gente precisa se conectar. Então, é a conexão antes da correção. Então, é claro que a gente vai buscar, a gente vai corrigir os filhos, a gente vai corrigir os alunos, a gente vai, mas antes de eu ter qualquer atitude desse tipo, eu preciso me conectar. Porque se eu não estou conectado, tudo o que eu falo para o outro vai na forma de algo ruim. Então, ele não vai entender aquilo como, assim, eu sou aceito, eu sou amado, eu sou querido, e eu vou dialogar com esse pai, com essa mãe, pensando na resolução dos conflitos, na resolução dos problemas que eles estão enfrentando. Então, é fundamental essa base familiar, essa base de afeto, essa base de carinho. Então, é algo que não dá para a gente prescindir, especialmente na fase da adolescência, na infância também. E o momento que a gente está vivendo agora, é algo que está demandando dos adultos uma força extra, um fôlego extra. E muito do que a gente percebe é assim, olha, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu não sei mais como lidar com essa criança, com esse adolescente aqui dentro de casa, eu trabalhando aqui, tantas coisas que a gente sabe que estão acontecendo. Nós temos no Sanfra o PAT, ele é o projeto de acompanhamento terapêutico por meio da escrita. Então, sempre lembrando, né, que o que é terapêutico é do cuidado, não é algo clínico. Então, o nosso espaço ali, o espaço da psicologia educacional escolar, ela não é uma clínica, mas ela é terapêutica, no sentido do cuidado. Então, o PAT, nós vamos lançando quinzenalmente temas, disparadores temáticos, ideias das mais diversas. Então, é a psicologia educacional com a formação cristã e pastoral, onde a gente tenta levantar temas, levantar ideias para que a família reflita. Então, por meio da escrita, eles nos devolvem as reflexões e a gente cria aí um diálogo entre essas famílias e o colégio. Então, o psicólogo e a pastoral. É um momento, assim, onde a gente sabe, né, que por meio da escrita, a gente elabora muitas coisas. Conforme a gente está registrando, estamos nos colocando diante das nossas dificuldades, das nossas fraquezas e também das nossas fortalezas. Então, é fundamental a gente olhar para esse todo aqui, tudo o que está se passando nesse momento. Então, um olhar para o pai, um olhar para a mãe, um olhar para a criança, para o adolescente, aproveitar esse momento, que ao mesmo tempo de tanta dificuldade, ele é um momento único. Então, os pais estão tendo a oportunidade de estar com os filhos 24 horas por dia. Então, vamos tentar, de uma certa forma, transformar esse tempo num tempo rico, num tempo de aprendizado. Então, nesse sentido, a gente busca dar aí também esse acolhimento às famílias, para que eles possam também
se sentirem bem, se sentirem acolhidos, e isso ir passando dentro de casa. Obrigado, Paulo. Eu vou perguntar para a doutora Karina, nós, como educadores, nós nos preparamos sempre para abordar, né, a questão da valorização à vida, a questão positiva do assunto. Aí eu te pergunto, e como pais, como que a gente aborda a questão do suicídio em casa, com a família, com as crianças? Qual que é a maneira mais correta de trabalhar esse assunto no ambiente familiar? Eu costumo falar, porque eu também sou professora e sou educadora, sou psicopedagoga também, então eu gosto da ideia da gente se colocar, inclusive como pais, como educadores, aqueles que educam as dores, né? E quando a gente fala sobre os aspectos autodestrutivos, sobretudo sobre o suicídio, a gente precisa entender qual é a dor que está mais exposta, que está mais escancarada. É como se eu falasse para você assim, toda vez que alguém fala que quer se matar, ela está falando de uma dor que está em carne viva. E aí, então, a gente precisa se colocar como educadores, aqueles que podem fazer um trabalho, não precisa ser profissional da saúde. Eu acredito que, como pais, e uma das coisas que o meu marido, que é engenheiro, falou numa das conversas que a gente teve familiar, e que ele me ensinou muito, porque eu que sou psicóloga, né, eu que trabalho com a educação também, com a saúde, mas ele me ensinou no ponto de vista dele, como engenheiro, e aí a gente conversando, meus filhos bastante bravos com algumas condutas da gente, e meu marido fala assim, Enzo, Isabela, a gente nunca foi pai antes de vocês. Eu achei tão bonito isso, porque se colocar numa situação, principalmente de vulnerabilidade dos nossos filhos, é se colocar na condição de que nós somos educadores e aqueles que não precisam e não nascem sabendo. Então, quando a gente também se dá e se oferta a essa compaixão e essa generosidade, que é óbvio que, como pais, a gente está tentando fazer o melhor da gente. E o melhor não necessariamente é o melhor para os nossos filhos. Eles começam, então, como a gente acabou de falar, o Paulo trouxe, essa necessidade, inclusive, de ter um distanciamento para eles conquistarem a autonomia e a identidade. Então, quando existe alguma situação que ou a pessoa, né, ou o filho está se autolesionando, ou fala que quer se matar, a gente vai ter que investigar onde que é essa dor, a ponto dessa pessoa achar que a morte é muito mais interessante que a vida. E eu acho bonito que, né, o Sanfra, vocês estão fazendo todo um preparo, que é uma conduta, primeiro, preocupado em cuidados, preocupado, né, em dar uma sustentação através da família, tanto é que essa é uma das ações que a gente está fazendo, né, em prol dessa ideia e dessa conquista de que existe a possibilidade da gente se embasar e se respaldar, principalmente nos momentos difíceis, pela família. A gente sabe que nem todas as famílias, elas conseguem ter um diálogo, uma conexão. E aí, assim, não estou falando de você se exigir ter uma família perfeita. Aliás, eu não conheço nenhuma família que seja perfeita. Eu conheço famílias que são disfuncionais, e esse é o nosso estado normal, mas que a gente tende a preservar, primeiro, as diferenças entre nós, participantes da família, e principalmente aqueles que estão em vulnerabilidade, eles precisam saber que eles não estão sozinhos. Então, essa ideia de ter e colocar uma estrutura, e um pouco do que a irmã Marlete traz, que muitas vezes as pessoas em sofrimento e a família exigem uma certa transcendência. E os valores, né, são eles que vão fazer com que a gente vá além, né, vá além daquilo que a gente conhece. Então, quando a gente fala de processos autodestrutivos, isso exige um trabalho, né, que a gente se depara com a nossa impotência. E muitas vezes não é a gente que vai conseguir ajudar esta pessoa. Muitas vezes é criando essa conexão, esse diálogo. Achei lindo o que o Paulo trouxe, né, do estudo, de que em vez de correção, a gente tem que fazer conexão, né? Porque num processo autodestrutivo, o jovem já acredita que ele está errado. Então você não vai ajudá-lo, né? Se você quiser dar um corretivo, né? A gente não corrige os processos autodestrutivos, a gente acolhe. E aí, então, esse é o valor,
de inspirar as pessoas primeiro, e nós pais, a gente nunca teve filhos, a gente precisa tentar mostrar que as nossas ações, elas estão direcionadas para fazer esse acolhimento desse sofrimento. E aí, então, no começo da pandemia, eu criei uma frase que talvez valha a pena a gente estar conversando. Suportaremos a dor com atos de amor. Então, os nossos filhos, principalmente aqueles que falam que, né, querem se matar ou que trazem, né, coleguinhas, a gente precisa ofertar, e eu educo muito os meus filhos falando, se você tem uma coleguinha ou um coleguinho que fala, né, esse tipo de situação, que é uma situação dramática, trágica, você precisa ofertar a tua ajuda e se aproximar, sem julgamento. Por favor, não julgue, porque realmente assim o julgamento, a crítica e a ideia de que essa pessoa está louca ou essa pessoa está fazendo besteira piora a situação. Né? Ninguém pensa em se matar porque está bem. Então a gente tem que considerar que nós precisamos nos tornar educadores, ou seja, a gente precisa transformar as nossas dores em possibilidades dessa pessoa se sentir amada, respeitada e não julgada. E a gente tem um comentário da Simone, né, que muitas vezes são os próprios colegas de sala que percebem que um colega está num processo autodestrutivo e leva isso para as instâncias, né, para o colégio, para auxiliar nesse processo. E é sobre um pouco disso que eu pergunto para a irmã Marlete, sobre o processo que é desenvolvido na formação cristã e pastoral, né, a interação com jovens, esse cuidado próximo e a parte de formação mesmo, né, já que a gente busca uma formação integral. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas interações dentro da nossa área de formação cristã e pastoral. Importante essa questão da valorização, da conexão, do aproximar-se, né? As atividades da formação cristã e pastoral no colégio visa desenvolver essa sensibilidade para com o outro, né? Onde eu veja o outro, sinta também com o outro a questão da relação empática, né? Que me move também a fazer alguma coisa por este outro. E isso é feito desde a educação infantil, os pequenininhos, né? É bonito da gente ver quando nas atividades de formação, na partilha, por exemplo, de um simples lanche que se leva para aquele momento de confraternização, nesse tempo em casa, por vezes um contato com o coleguinha, no momento que escuta, né? Ali nas atividades que estão sendo feitas, principalmente nesse mês de setembro, está sendo desenvolvido celebrações pela paz, onde né, uma das pastoralistas vai e interage no momento de sala de aula com temas relevantes para esse momento também, né? E a atividade de formação, ela acontece então para os pequenos, a educação infantil, os momentos de formação com o ensino fundamental 1, né? Onde também eles, e toda a formação que é oferecida ali pelo setor de formação cristã e pastoral, tem esse cunho da espiritualidade, também de um comprometimento, de um envolvimento entre eles, como colegas xaverianos, mas principalmente nesse tempo como família, né? E com o ensino médio, uma novidade deste ano, acredito que é o Espaço Magis, também Padre Guido, né? Onde os xaverianos do ensino médio também discutem temas ligados a essa questão da sensibilidade. Nós temos trabalhado muito esse tempo da criação, um tempo de cuidado, que é aí um convite que o Papa Francisco também está nos fazendo, né? Então, esse olhar, essa sensibilidade para esse cuidado com a vida, não só nossa como pessoas humanas, né? Mas principalmente essa sensibilidade para com toda a vida que nos cerca, porque uma vez que a vida da natureza, a gente está acompanhando aí também, né? A vida dos animais são, né? Aí interrompidas, a gente está falando da valorização da vida, né? Então, essa sensibilização que, por vezes, os próprios xaverianos trazem também para nós. E outras atividades também que são desenvolvidas, mais ligadas a essa questão de um fortalecimento da fé para aquelas famílias que desejam, por vezes, que os filhos também cresçam na fé cristã, nesse tempo que estão no colégio. Então tem um momento de catequese, que também estamos oferecendo de forma online nesse tempo, né?
esses encontros, celebrações também que estão acontecendo de sábado para as famílias, e não só para as famílias dos catequizandos, né, mas para aquelas famílias que gostariam de parar um momento, de se cultivar na espiritualidade. Então, acho que esse tempo de silêncio, de recolhimento, de partilha, de entreajuda, vai nos fortalecendo e vai fortalecendo também a vida, sobretudo, dos nossos chaverianos, mas a vida da família, né? Então, acredito que é um pouco disso. Tem outras atividades que a pastoral vem desenvolvendo, né? Mas mais nesse cunho de ofertar e oferecer um tempo para olhar para si, para olhar para o outro, para olhar para toda essa natureza que nos cerca e valorizar. Então, esse despertar de uma sensibilidade também. Irmã, a Vanessa Castro, ela fez um comentário, e aí eu vou puxar esse comentário, uma pergunta para a doutora Karina, né? Ela é professora de aprendizagem socioemocional, e o ensino remoto tem sido muito desafiador nesse processo de identificação de que algo não anda tão bem, né? Pois eles estão ainda mais fechados. Como auxiliar os pais, educadores e os educadores nesse processo ainda mais complexo? Como auxiliar a todos nós, né? Porque nós passamos também por várias transformações. Então, quando a gente fala que a dificuldade não foi apresentada somente para os alunos, para os nossos filhos, foi apresentada também para nós, pais, foi apresentado para nós, educadores, professores, coordenadores. A gente está vivendo uma época que a gente está vivendo várias situações novas, né? Várias situações desconhecidas. E a gente também está vivendo permanentemente com luto. Desde março, nós temos vivendo uma mudança abrupta de tudo, de tudo. Nós estamos vivendo alguma coisa que muitas vezes eu falo, nossa, parece muito surreal, porque nós tivemos uma certa ideia de que ficaríamos durante um tempo, 40 dias, depois isso se estendeu e foi aumentando. No total, a gente está com 6 meses. E que muitas vezes, eu estava brincando antes da gente começar, o quanto que realmente nós precisamos nos adaptar, todos nós, né? Os jovens, eles tinham uma linguagem mais virtual e eles tiveram, inclusive, mais facilidade que nós adultos. Então, como é que a gente vai lidar nesse acolhimento, entendendo que, olha, por mais difícil que nós né, que nós passamos, por mais maiores dificuldades que nós passamos, a gente conseguiu sobreviver. E realmente, eu acredito assim, nós, principalmente adultos, as pessoas que se preocupavam, os pais, a gente teve que se rever, inclusive, né, nessa linguagem tecnológica que para a gente era muito difícil. Nós tivemos de nos tornar youtubers de uma hora para outra, da noite para o dia. E a gente vai ampliando somente o conhecimento, plataformas, maneiras da gente ajudar, inclusive, os nossos filhos a acompanharem essa situação. Obviamente não é a melhor situação, obviamente não é, né, uma situação desejada, mas é o que temos para hoje. Quando eu falo isso, eu não estou querendo ignorar, né, a dificuldade. Eu estou querendo propor uma, né, ideia de que muitas vezes, como a vida não é do jeito que a gente quer, a gente começa a ter de desenvolver uma certa maturidade. Não é, mas o que você pode fazer para minimizar esse sofrimento? Então, muitas vezes, a gente não pode cair na exigência que nós tínhamos na modalidade presencial. E aí, então, eu vejo algumas situações em que algumas escolas que eu acompanho, né, eu trabalho em outras escolas, assim, no começo estava todo mundo perdido. Inclusive nós, professores, né, nós, educadores, nós pais, a gente não sabia o que era melhor, o que era pior, né? Ainda existe uma revisão, quando que vão começar as aulas, como que vão começar, entendeu? Porque a gente está lidando com um desconhecimento que gera uma aflição. E por isso que todas as situações de crise, é uma situação de crise que a gente está vivendo, né? E a gente conhece as pessoas e a gente nos conhece quando a gente vive crise. Então, a ideia é que a gente possa entender que de tudo que já passou, nós somos sobreviventes, nós somos guerreiros, e que é possível a gente fazer melhor, claro que sim, porque até agora, assim, no começo, era muito difícil, inclusive, a gente organizar, né? A gente precisou, e vocês da escola também precisaram reorganizar muitas ações, muitas agendas foram, né, desmarcadas, muitos compromissos que a gente estava esperando esse contato presencial. Mas a gente precisa considerar que o Paulo também citou isso.
da oportunidade, porque a palavra crise em japonês tem dois significados no ideograma. Tanto significa risco, crise, momento aflitivo e uma oportunidade. A grande oportunidade é a gente olhar, e eu não estou subestimando todo o sofrimento e as dificuldades que a gente está lidando, mas a gente olhar para todas as possibilidades que a gente conseguiu encontrar até agora. Então, a gente está revendo a grade, a gente está revendo a maneira como a gente pode otimizar a aprendizagem. Uma coisa é certa, talvez em conteúdo, os nossos filhos e as pessoas não tenham conseguido atingir conforme antes pandemia, mas olha, a gente lidou com muito tédio, a gente lidou com muita falta de organização, a gente lidou realmente com muitas situações de insegurança, de incerteza, e eu acho que, falando sobre isso, eu acho que a gente teve uma grande oportunidade da gente se conhecer e conhecer os nossos filhos de pertinho, né? Então, assim, a oportunidade é essa. Muitas vezes o que eu estou falando para você, o que a gente não teve, infelizmente a gente não teve, a gente não vai mudar, né? Mas o que a gente teve, a gente precisa focalizar, inclusive para se inspirar para continuar, né, nessa situação que a gente não sabe até quando vai ficar. Doutora Karina, eu continuo contigo. Nós trabalhamos muito a questão do projeto de vida, né? Como que os nossos jovens, nossos adolescentes constroem esse projeto de vida. Eu queria saber para você como que a família pode atuar e participar na efetivação desse projeto de vida das crianças e dos adolescentes. Como que essa participação pode ser mais efetiva? Primeiro, eu gosto de assim investigar e tentar entender quais são os sonhos das nossas crianças. Um adulto, ele tende, porque ele se machuca, porque ele vai tendo várias situações aí que roubam, furtam, né, a esperança dele, ele não tende a sonhar. Aliás, se a gente for pensar, tem uma frase do Rubem Alves que eu acho muito bacana, que ele fala, cuidado com medo, porque ele furta sonhos. Então, nós, adultos, a gente tende a trazer uma situação e que a nossa imaginação, ela às vezes vai contra a gente, né? Então, muitas vezes, como é que a gente pode, como família, primeiro, preservar esses sonhos dos nossos filhos, né? Como é que a gente pode estruturar? E eu gosto muito, porque nessa live a gente falou muito, e eu ouvi muito, tanto a irmã Marlete quanto o Paulo falarem de bases, e você também, né? Então, assim, o que é uma base? Isso me fez lembrar de um ensinamento de engenheiros que eu ouvia de uma história do Japão, porque o Japão é um país que tem muitos terremotos, e que os engenheiros, segundo o que eu ouvi, eles cuidam das bases, né, para que eles sabem que é um território que vai ter bastante tremor. Isso quer dizer que as bases têm que ficar muito sólidas, muito fundamentadas. E eu sempre gostei de ouvir esta frase, essa ideia, porque isso me conduziu a acreditar que é na família, e a família é o alicerce. Então a gente precisa, né, trazer uma fundamentação sólida, primeiro, de quais são as nossas convicções, quais são os sonhos desse filho que nós temos, né? E que, assim, muitas vezes, esses sonhos não são iguais ao de nós pais, né? Os nossos sonhos. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E dar uma certa alforria existencial para entender que eles têm uma singularidade e que eles podem construir, sim, né, esta estrutura que a gente oferta, mas não necessariamente porque a gente oferta, ele vai caminhar e vai continuar nesta base. Mas o bacana se a gente encontrar nesse alicerce, né, é a convicção de que a gente está ofertando o nosso melhor, né? E muitas vezes, como eu já disse, o nosso melhor nem sempre é o melhor que os nossos filhos vão compreender. Se a gente suportar que vai haver um momento em que eles vão precisar se distanciar, até porque eles precisam criar a própria autonomia, identidade, e entender que eles têm os próprios sonhos, o que a gente pode fazer? Auxiliá-los nessa construção e nesse desenvolvimento e nessa concretização desse sonho. Então, hoje em dia, hoje mesmo, a minha filha estava falando que ela queria morar num país, né?
E a gente ficou conversando, e ela me mandando o WhatsApp, olha que a gente está na mesma casa. Mas assim, eu utilizo a linguagem que ela se aproxima de mim. E foi interessante porque eu aqui no escritório e ela no quarto dela, né, depois da aula dela, que é com vocês, né, ela começou a me mandar: mãe, eu queria morar nos Estados Unidos. Eu falei: ah, é, filha? E como é que a gente pode fazer? Né? Então a gente ficou brincando, bacana, né? E foi uma conversa muito gostosa, né? E que antes eu falaria: nossa, que coisa horrorosa ficar falando com a minha filha dentro de casa no WhatsApp. Não, eu entendi que essa é a maneira como ela pode se aproximar, né? E aí eu entendi que, assim, sim, quando eles, porque a gente, pai, tem que se educar para os nossos filhos fazerem pit stops. Eles vêm com a gente em momentos que eles querem conversar. E aí, então, eu acho que é bacana a gente dar essa prontidão e essa abertura para conversar sobre esses sonhos. O que a gente sempre precisa instilar é essa inspiração de que nossos filhos podem sonhar e que o medo não pode se tornar pânico a ponto de roubar e furtar esses sonhos. Queria, complementando, né, a questão que eu fiz para a doutora Karina, perguntar para o Paulo como que a gente trabalha o sentimento e a emoção para responder esse tema do projeto de vida, de se criar um projeto onde eu quero chegar, o meu sonho, como que a gente trabalha isso com os nossos colaboradores e com os nossos chaverianos, Paulo? Antes de responder essa pergunta, já gostaria de falar um pouquinho sobre um comentário que teve, acho que foi de Simone, né? Onde ela fala que às vezes eles conversam mais com os colegas. E sim, isso é verdade. Nós nos baseamos no ano passado, a gente fez um projeto com os chaverianos, onde nós nos baseamos nas pesquisas da Unicamp, onde eles falam dos grupos de ajuda. Então, esses grupos são grupos compostos pelos alunos e com uma supervisão, porque a gente percebe, né, por meio dessas pesquisas, que eles, muitas vezes, os alunos, os adolescentes, as crianças que têm problemas dentro da escola, como bullying, isolamento, dificuldades de relação, é mais fácil eles se dirigirem a um par do que a um professor ou a um pai ou mãe. Então, nós tivemos um projeto que foi bem bacana, com os chaverianos do Fundamental 2 e do Médio, onde nós tínhamos encontros quinzenais e nós trabalhávamos a questão da empatia, a questão da escuta ativa, a questão do próprio autoconhecimento, a questão de como eles abordarem algo que eles percebessem. Então, era um grupo que nós fomos trabalhando ao longo do ano, então eles não eram identificados, porque você pode tanto identificar os alunos, uma pulseirinha, alguma coisa, ou não. E nós optamos por deixá-los sem uma identificação, para que eles fossem até os colegas, que eles percebessem. Então, foi um projeto que deu muito certo, e esse ano nós íamos reformulá-lo, mas veio toda essa questão aí, e então não foi possível. Mas é algo aí que a gente vai retomar, sim, posteriormente. A questão do projeto de vida, essa questão do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, nós trabalhamos, o Sanfa tem um projeto de vida como uma disciplina curricular. Então, ali são trabalhadas todas as questões socioemocionais, as questões de sentimentos, de pensamentos, a questão ética, a questão de valorização da vida, a questão de valores. Então, são trabalhados dentro dessa disciplina, e são trabalhados também em outras disciplinas, de uma maneira também integrada. Então, em vários momentos, os professores vão abordando todos esses temas e vão tentando e desenvolvendo com as crianças e com os adolescentes toda essa parte socioemocional que é super importante. Então, é importante, né, a gente ir trabalhando com a criança a valorização dos sentimentos. Então, muitas vezes, e o próprio entendimento, né, como a gente diz, ensinar a criança a nomear os sentimentos. Então, muitas vezes, a gente percebe que considera-se como algo negativo, o medo, a raiva, e a gente tem que ensinar a criança que são sentimentos que existem, e que a gente tem toda a possibilidade de trabalhar isso com a criança e transformar isso. Então, assim, ela pode sentir raiva, não tem problema, faz parte
da vida, mas ela não pode agir, ela não pode se comportar de uma maneira que não seja adequada. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhando. Nós temos também, dentro do projeto de vida, a questão da orientação vocacional e profissional. Acho que a doutora Karina muito bem falou, a questão dos sonhos, a questão do apoio familiar, como isso é importante. Então, quando a gente fala de projeto, quando a gente fala de sonho, a gente está falando de metas, a gente está falando de objetivos. E quando um adolescente ele tem sonho, ele tem meta, ele sabe o que ele vai querer fazer, ele tá muito mais tranquilo dentro de si, ele está muito mais tranquilo nas relações, porque ele tem algo ali a longo prazo. Ele não está só vivendo aquele momento, aquele dia a dia. Ele está buscando algo, e isso é super importante. Então, a gente trabalha também pensando muito na questão das escolhas, na questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para todos nós. Tem uma ideia do Skinner, onde ele diz que o autoconhecimento é fundamental para todos nós, porque uma pessoa que ela se torna consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas, ela é muito mais apta a prever e controlar o próprio comportamento. Então, eu acho que é uma base que todos nós temos que ter e que a gente busca, sim, isso, por meio dessas disciplinas, por meio de todas essas atividades, as atividades de formação, como o irmão Melete colocou. A doutora Karina também vai complementar um pouco desse assunto, né? Como que é ajudar os nossos filhos a cuidar dos outros amigos em vulnerabilidade, em dificuldade? Doutora, dê uma dica aí para nós. A primeira ideia é pedir para que os nossos filhos, normalmente, eles comentam conosco, né? Então, a gente pedir para que nossos filhos também possam acessar enquanto eles vão conversando, a gente tenta acessar os pais, né? Mas existe uma ideia, né, de que eu preciso fazer conluio com os processos autodestrutivos. Então, muitas vezes, os amiguinhos falam, eu não quero que você conte para minha mãe, eu não quero que você conte para as outras pessoas. E eu costumo falar que isso, inclusive, é uma recomendação da Associação Americana de Suicidologia, que fala, é preferível você ter um amigo bravo com você a ter um amigo morto. E eu sempre trabalho com os meus filhos, né, nessa direção, para, primeiro, se eles observarem que eles têm algum amigo com vulnerabilidade ou invulnerabilidade, eu peço normalmente o telefone desses pais ou dessa mãe, eu tento entrar em contato, porque obviamente eu também não quero ser invasiva, mas existe um risco aí que a gente precisa cuidar, e como colega, e como família, até por uma questão, né, de que pertencemos à mesma comunidade, então eu me vejo numa certa obrigação, inclusive, de comunicar, mas sem expor, sem falar, mas assim, falando, olha, como é que a gente está recebendo, a minha filha está preocupada, o meu filho está preocupado, porque ele tem recebido algumas mensagens, e eu queria que você, né, checasse isso. Ele tem recebido e tem percebido em algumas redes virtuais que ela está se cortando, que ela está falando que quer se matar, né, que esse menino também. Então, assim, eu acho que é importante a gente comunicar esses pais. Eu, pelo menos, gostaria de saber muito se isso acontecesse com meus filhos, né, então agradeceria, né, essa informação de outro colega, outra mãe. O que não dá é para a gente falar para os nossos filhos, não façam, né, não dá para fazer conluio com a morte e com o processo autodestrutivo. Então, muitas vezes, você também tem que ajudar o teu filho a falar, olha, essa pessoa provavelmente vai ficar muito brava com você, mas a gente vai tentar fazer uma abordagem com os pais, né, de uma forma cuidadosa, e principalmente com essa criança. Sabendo disso, a gente também, por exemplo, eu sou psicóloga, então normalmente eu falo, essa criança, tua filha, o teu filho já está, né, em psicoterapia, você gostaria de uma indicação, né, você gostaria de um encaminhamento? Não é a gente ser invasivo, né, a gente se preocupar, né? Então eu acho que é uma parceria que a gente também, né, promove dos nossos filhos, né, em que realmente, se eles observarem, e eu concordo com a Simone, muitos dos nossos filhos são os melhores indicadores, e são mesmo, só que os nossos filhos têm essa tendência, né, de falar, bom, então eu não vou quebrar o nosso sigilo, e aí eu sempre falo para os filhos, e o que pode acontecer? De repente,
de também esses amiguinhos dessa pessoa que está se autodestruindo, né, trazer isso, por exemplo, para o Paulo, ou para a irmã Marlete, ou para algum professor, que isso também é muito comum, né? E aí, então, você não precisa falar, olha, né, tal pessoa que é tua amiguinha que falou, não. A gente pode chegar numa abordagem, né, principalmente a coordenação pedagógica, todas, né, vocês que têm esse projeto, né, de formação de vida, porque lembra que formação é formar ações, e formar ações é formar ações de cuidados, encaminhamentos e atenção, né, atenção para essa saúde existencial dos alunos. Então, acho que é muito importante a abordagem de que quando se chega para a gente essa informação que tem um amiguinho, né, querendo se matar ou se autolesionando, a gente precisa chegar para esta pessoa, para esse aluno, e falar, olha, a gente ouviu. Aí provavelmente ele vai te perguntar quem falou. Aí você fala, não, isso eu não vou falar, né, porque o que eu quero priorizar é que você está, né, em risco, e isso me preocupa, então eu quero conversar com você. De novo, é abrir conexões, estabelecer diálogos e estimular, né, essa possibilidade das pessoas falarem sobre os sofrimentos. Porque o que mais a gente não tem é isso, é espaço para a gente poder sentir o que a gente sente, pensar o que a gente pensa. Então a gente precisa criar espaços para a gente confirmar e legitimar todos esses sentimentos que acontecem. Obrigado, doutora. A gente recebeu muitas perguntas. Eu vou tentar, temos poucos minutos. Vou passar aqui para a irmã Marlete. A Rafaela Baruch, ela mandou uma mensagem. Ela disse: sou xaveriana, estou no primeiro ano do ensino médio. O tema é extremamente importante para mim. E a pergunta que eu tenho é se vocês têm um projeto sobre conscientização sobre o suicídio. Nós trabalhamos no Sanfra como valorização à vida ainda esse mês, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre o Sanfra Cuida, as ações, as palestras que vão acontecer. Sim. Tiago, é importante, né? A Rafaela, ela inclusive faz parte, a doutora Karina acabou de falar dessa importância de criarmos espaços onde eles possam falar, onde eles possam expressar os sentimentos, as próprias questões, né, que vão acontecendo aí no dia a dia entre eles, ou fora até mesmo do colégio, né? E como eu falei anteriormente, nós temos um espaço Magis, que é um espaço ligado ao Magis Brasil, onde nosso olhar para o adolescente e para a juventude é ampliar esse cuidado, essas discussões, formações, mas de uma forma que parta muito deles. E dentro desse espaço Magis, que está no colégio, nós estamos aí organizando cada vez mais. A Rafaela está dentro do grupo também, onde nós temos um WhatsApp que a gente conversa muito, bate-papo, enfim, né? Tem acontecido momentos de formação, não só nesse mês de setembro, mas no decorrer desde março, ações voltadas para essa facilitação, eu diria assim, de uma conversa, de uma partilha, até mesmo dessas questões que por vezes ficam ali, não conseguem falar com os pais, né? Então, recentemente, no final de agosto, aconteceu também um momento de conversa entre os jovens de Belo Horizonte, porque daí a gente faz essa integração também entre os colégios, mas não só entre os colégios, com os espaços Magis, né? Tá aparecendo aí o Instagram do Magis Padre Guido, né? Para seguir também, acompanhar as atividades que nós temos promovido, que está partindo muito dos xaverianos, né? E falar, assim, dessa questão mais suicídio, acho que nessa live que a gente teve, junto com o Espaço Magis de Belo Horizonte, foi muito interessante as rodas de conversas que aconteceram, mesmo de forma online, né? Nós estamos aí pensando também no Espaço Magis Padre Guido, onde os jovens falam e nós somos aqueles que vamos mediando e facilitando a conversa. É um grande desafio, porque a gente sabe que nessa questão virtual a gente não tem todo, não diria um controle, mas esse acompanhamento que por vezes presencialmente a gente teria, né? Mas temos aí até, não só em setembro, volto a falar, né, para a Rafaela respondendo a pergunta dela, mas no decorrer do ano vamos estar também pensando em mais momentos de fala, de partilha, de orientação também, né? Então nós estamos ali com esse olhar por vezes de uma orientação, de um cuidado, de uma abertura para fala sem medo, porque não, né? Acho que a doutora Karina falou muito bem. Quando a gente tem esse medo, por vezes a gente estanca, a gente fala para pessoas erradas. Então, nós estamos aqui para escutar, né? Para orientar,
E eu volto a falar que até final do ano, não só como espaço Magis Padre Guido, porque daí fica aberto a todo o colégio, mas é um espaço que está mais aí ligado a essas discussões também. Temos um projeto que vai ser logo mais lançado também nas mídias sociais, que é o projeto Clique pela Vida, onde a partir do olhar do Xaveriano, foram eles que fizeram essas imagens, com algumas legendas simples, mas olhando para esse clique pela vida, que às vezes basta um clique, basta um segundo para a gente ajudar o outro, o colega, a colega, a também se abrir e procurar ajuda, sempre procurar ajuda e procurar falar para as pessoas certas. Irmã, a Adriana Quintas e a Karina estão perguntando se o espaço está acontecendo de maneira virtual. Eu indico a todos, né, que possam encaminhar para o Fale Conosco, @sanfra.g12.br, perguntas, dúvidas, sugestões, inclusive se os chaveirenses querem participar do Espaço Magis, os chaveirenses do ensino médio, o espaço continua com as suas atividades, com seus projetos, com suas ações, juntamente com o nosso núcleo de egressos chaverianos. O e-mail está aí embaixo, é o nosso canal oficial. A gente tem pouquinho tempo, eu vou fazer uma última pergunta para a doutora Karina, para a gente depois passar a palavra final para vocês. Doutora Karina, estamos num processo de retomada gradual, de volta pontual à atividade, entre aspas, normal. Como se preparar, como observar, como estar bem para esse momento de retorno, de volta ao que alguns chamam de novo normal, mas a gente sabe que não vai ser mais igual sempre foi. Como se preparar para isso de forma bem, de estarmos bem para isso? A primeira coisa que eu quero pedir para que a gente possa fazer é que a gente não retorne com a expectativa de ver a mesma situação que a gente via em março. Nós nos transformamos, a situação se transformou, tudo se transformou. Então, talvez, se a gente buscar quem nós fomos em março, né, no agora, a gente não vai conseguir, vai provavelmente se frustrar bastante. Então, assim, tudo. Eu gosto muito de uma das frases do Avicena, que ele fala que a imaginação é metade da doença. Isso quer dizer que muitas vezes, quando a gente imagina e tem uma expectativa de voltar ao que era antes, isso não vai acontecer e a gente precisa ter uma compreensão muito realista nisso. Mas a gente pode esperar que existam transformações a ponto da gente, como você bem falou, não existe um novo normal, porque o normal significa padrão. E aquilo, o que era padrão? Tudo mudou. Né? Então, assim, existe um ponto de vista que eu gosto, que é da Paula Calbianco, que ela traz, assim, que ela fala que é um novo real. E nós enfrentaremos o novo real com a condição de que todos estamos transformados e que a gente vai se abrir para o novo. A gente vai se abrir para as novas descobertas, porque, inclusive, o Sanfra provavelmente vai estar muito diferente, porque vocês fizeram uma reforma linda, vocês estão durante muito tempo nesta transformação. Lembra que todos estamos transformados, todos, trans significa prefixo ir além, né? Então, nós fomos além de uma forma que nos provocou uma ação de lidar com a novidade. Então, vai, né, muito aberto e com a possibilidade de entender que nós fomos guerreiros até agora e que a gente está aberto às novas transformações, porque se a gente sobreviveu até agora, a gente vai conseguir lidar com aquilo que é novo, com aquilo que é, né, possibilidade. Eu acho que isso é se estar inspirado com uma esperança de um frescor, de que você não vai ver aquilo que é conhecido, mas que você pode aprender e se inspirar com as boas novidades. Eu acho que a gente, adulto, e nós pais, precisamos assumir esse protagonismo para dar uma certa segurança e confiança para os nossos filhos também. Porque se a gente ficar com mais medo dos nossos filhos e falar e começar a criar uma certa imaginação de que vai ser tudo horroroso na volta, a gente não trabalha no espírito coletivo. Os japoneses têm muito isso, né? A gente precisa fazer o melhor, em vez de se lamentar, criticar, a gente precisa todo mundo arregaçar as mangas para a gente estar favorecendo que a escola possa voltar de uma forma segura e que nós também possamos oferecer para os nossos filhos uma estrutura e um apego seguro o suficiente, lembrando que a palavra suficiente significa o lugar entre o bom e o sofrível. Então, que a gente possa oferecer um lugar suficientemente bom para que eles possam recomeçar.
doutora Karina. Vou pedir para a equipe colocar os nossos 4 participantes, para que eles possam dar sua mensagem final. Paulo, a palavra está contigo. Eu gostaria de encerrar da forma como eu iniciei, falando em conexão. Então, eu gostaria de pedir aos pais que eles não pesem a mão sobre eles mesmos, que eles aceitem as vulnerabilidades, as dificuldades, que eles abracem os seus filhos e que eles digam: eu também estou com medo, eu também não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui para tudo o que for preciso. Então, isso vai gerar nessa criança, nesse adolescente, a confiança suficiente para que ele chegue para esse pai, para essa mãe e diga o que está acontecendo. Que ele saiba que ele pode contar para esse pai o sofrimento que ele está tendo, porque o pai não é um super-herói, a mãe não é a super-mãe. Esses pais estão ali junto com eles. Então, isso é fundamental para a qualidade de vida, é fundamental para a confiança, é fundamental para que eles possam sair disso tudo da maneira mais adaptada, da maneira mais sadia possível, da maneira mais bacana que eles possam encontrar. Eu gostaria só vou fazer uma citação da Jane Nelson, que é uma psicóloga, e ela é criadora da disciplina positiva. É um trecho onde ela fala de algo bem bacana, que eu acho que serve bastante para todos nós. Ela diz, né? Segue sendo o meu sonho criar a paz no mundo através da paz nos lares e nas salas de aula. Quando tratarmos as crianças com dignidade e respeito e lhe ensinarmos as valiosas habilidades de vida para a formação de um bom caráter, elas derramarão a paz no mundo. Eu acho que a criança é a base de tudo e a gente precisa começar a transformar tudo isso. E tudo passa pela família, pela escola, pela educação. Obrigado pela oportunidade, foi muito bom podermos estar aqui todos juntos falando desse tema tão importante que é a vida. Obrigado. Obrigado, Paulo. Irmã Marlete. Eu reforço, né, o que já foi dito, fortaleço essa questão da importância dos vínculos também afetivos entre colegas, né, entre colegas, professores também, acho que essa confiança, estabelecer essa confiança com os professores. Deixo aqui aberto o convite para aqueles do ensino médio que ainda não me procuraram, né, procurem os colegas que estão fazendo parte do Espaço Magis, procurem se interessar, saber o que é esse espaço, o que nós fazemos nesse espaço. Infelizmente não está aberto para o fundamental, porque aí tem a questão também dos assuntos que a gente trata nesse espaço, né? Mas a gente tem aí toda a formação, que a gente tem esse cuidado sempre de escutar e de trazer deles também, né? Acho que estabelecer vínculos, relações de amigos, né, de confiança, faz todo sentido nesse tempo também. Então, olhar para a individualidade, sim, mas olhar mais para a coletividade. Como é que nós vamos voltar com esse olhar mais coletivo, mais sensível à realidade do outro e da outra, para além da minha realidade, porque eu também posso estar sentindo alguma dor, né? Posso também estar passando por algum momento, mas como é que a gente transcende? Como é que a gente ultrapassa para poder olhar para o outro? Então, é sendo empáticos, solidários, sensíveis e se colocando também, né? Porque tem muitas oportunidades, de fato, no Sampra, mas se coloquem nas atividades. Pais, incentivem a procurar também a formação cristã e pastoral, a procurar também o Paulo como psicólogo educacional, né? A conversar com os professores. Acho que esse incentivo à fala, à escuta, vai também aí nos ajudando nesse processo de valorização permanente e cuidado permanente com a vida também. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, né, nesse momento, e espero continuar aí ajudando e colaborando como uma simples faísca que a gente acende outros fogos, como diz aí também, né, uma das frases inacianas, um fogo que acende outros fogos. Então vamos Obrigado, nos irmã. acender, nos aquecer, porque agora a gente não vai poder nos abraçar, né? Verdade. Doutora Karina? Eu quero agradecer imensamente, para mim é um privilégio estar com vocês, né? Eu tenho um carinho enorme, irmã Marlete, Paulo, você, Thiago, então assim, pelo Sanfra, porque realmente tem sido a família que eu escolhi para a educação da minha filha, né? A gente tem um outro filho que já também foi aluno,
do Sanfra. Então, assim, eu gosto muito desta oferta, né, de diálogo, de conexão, de base, de estrutura. E é isso que a gente precisa fazer, porque eu realmente acredito que é assim que a gente vai valorizar a vida, é assim que a gente vai cultivar, semear sementes, né, trazer as possibilidades vindouras e acreditar que é somente quando a gente está unido e juntos, né, que a gente vai fazer a diferença. Agradeço demais a oportunidade de estar nesta noite com vocês. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês. Queria agradecer a participação de todos que colocaram mensagens. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente não conseguiu responder todas. Nós temos o nosso canal oficial, que é o Fale Conosco, @sanfra.g12.br, que está aberto para toda a comunidade educativa, dúvidas, sugestões, críticas, melhorias. A gente está aberto sempre a ouvir nossa comunidade. E para encerrar, como a gente está em família, a gente teve aqui do lado sempre o nosso VIP, né? Você inspirando pessoas. Então, uma tarefa para todos nós. Como que a gente pode inspirar o próximo? Como que a gente pode tornar o próximo melhor? O próximo que está do nosso lado, aquele que está distante. Então, vamos pensar um pouco nisso, pois nós somos elementos de transformação. Agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, pessoal. Eu acho que elas vão ser bem contemporâneas, sabe, a nossa época, e a gente vai conseguir ter interação com as outras salas, com as outras pessoas, e eu acho isso incrível. Como é que vai ser a sala? Como é que vai ser as cadeiras? Eu queria que a parede era azul. Um tigre, uma onça, árvores, pássaro, peixe, tartaruga, peixe palhaço. Quando eu entrar no prédio novo, eu vou chorar de alegria.